No livro de 1 Samuel vai começar a contar a história de Davi. Para Davi chegar a ser rei de Israel, houve-se uma história bem antes. Deus falou com Samuel. O profeta Samuel foi até a casa do pai de Davi, chamado Jessé. Deus não disse quem era o rei. Então Samuel pensou que era um de seus irmãos, os irmãos de Davi, aqueles homens fortes de guerra. Davi era um simples pastorzinho de ovelha. E Deus disse que não era nenhum dos irmãos de Davi, e que era Davi. Foi aí que Davi chegou na presença de Samuel, de seu pai e de seus irmãos. E Deus falou: Samuel estava diante do rei de Israel. Olha só, crianças, Davi vai ser coroado, ungido a rei por Samuel. Só que demorou um pouco para que ele fosse rei. Por causa de quem? Isso mesmo, por causa de Saul. Saul era o primeiro rei de Israel. Davi foi o segundo rei de Israel. E olha só o que vai acontecer. Davi, ele entra no cenário de guerra lá de Israel. Saul estava nos campos. Mas olha só, Davi era pequeno. Davi cuidava de ovelhas, não era homem de guerra. Tinha um homem lá bem grandão, e vocês sabem quem é. Um homem bem grandão que afrontava o povo de Israel. Um filisteu, como é o nome dele? Golias. Isso mesmo, era Golias. Golias entra nessa história e afronta todos de Israel. Ele quer agora matar os israelitas. E sabe o que foi que aconteceu? O exército de Israel morria de medo do gigante Golias. Mas quando Davi chegou e viu toda aquela cena, ele disse: o quê? Isso não pode ser. Como pode alguém fazer isso com Deus de Israel? Mas olha só o corajoso, gente. Ele era pequeno demais para enfrentar Golias. Foi aí que Davi foi até a presença do rei e disse que ia lá fazer com que esse Golias desse o pé dali. E aí, sabe o que foi que Davi falou para Saul? Eu tenho coragem sim. Sabe por quê? Porque quando eu estava cuidando das minhas ovelhas, chegou sabe quem para querer comer elas, matar elas? Um urso bem grandão. Esse urso era faminto. Ele tinha quase 3 metros de altura. E foi aí que Deus me deu forças e eu matei o leão. Teve outra vez que eu tive coragem, sabe de quê, rei Saul? Eu estava cuidando das minhas ovelhinhas e apareceu um leão. Ai, gente, agora eu tô com medo. O leão é muito perigoso. Ele é o rei da floresta. Foi aí que Davi, com sua coragem, defendeu as suas ovelhas e matou aquele leão. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? Davi vestiu as armaduras do rei Saul, mas não coube nele. Davi era pequeno demais. E aí Davi teve uma ideia. Ele pegou a sua funda, pegou 5 pedrinhas. Faz aí 5 com a sua mão. E ele pegou uma pedrinha, colocou na sua funda e girou, girou, girou. E foi para cima do gigante e jogou na testa dele. E o gigante caiu, ele veio ao chão, porque Davi não estava armado com espada, com couraça, com roupa de guerreiro. Ele estava revestido com a autoridade de Deus, com a confiança no Senhor. E isso alegrava o coração de Deus. E sabe o que é que Deus se agradava de Davi?
Porque Davi tinha um coração sincero diante de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E você, criança, é alguém segundo o coração de Deus? Diga aí na sua casa: eu preciso ser uma criança segundo o coração de Deus. Davi era um homem de guerra. Ele matava muitas pessoas. Muita coisa triste e ruim acontecia na vida de Davi. Mas Davi, ele se arrependia. Davi era alguém que adorava a Deus com a sua harpa. Você aí sabe tocar algum instrumento? Davi tocava harpas adorando somente a Deus. Sabe o que também Davi fazia? Davi fazia orações. Davi fazia salmos. Na Bíblia, 33 salmos são de Davi. Você sabia disso? Davi é um homem de guerra, um homem que é temente a Deus em todo o seu reinado, em toda a sua vida. Davi, mesmo diante dos seus erros, Davi era um homem que pedia perdão a Deus e o seu coração era voltado para as coisas de Deus. Você sabia que Davi é um dos reis mais importantes do mundo? Depois que Saul morreu, Davi reinou por longos anos em Israel. E ele é alguém muito respeitado no mundo todo. Nenhum rei em Israel. Sabiam, crianças, que isso é muito importante? Adorar a Deus em qualquer circunstância. Eu e você precisamos ser pessoas segundo o coração de Deus. E aí, criança, você é essa criança segundo o coração de Deus? Que Deus abençoe a tua vida. Feliz Dia das Crianças. Que Deus abençoe todos do Arca de Noé. A paz do Senhor. Um gigante filisteu, grande assim, grande assim, grande assim, se levantou para o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim, mas naquele dia, como uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenino, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, 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 Deus é grandão, assim, 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 Deus é grandão, assim. Você pode ser pequenininho, pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão.